Olá, vamos falar hoje de tecido conjuntivo cartilaginoso. Em relação ao tecido conjuntivo cartilaginoso, é um tipo de tecido conjuntivo. Então, vai manter algumas características básicas presentes no tecido conjuntivo. Características básicas presentes no tecido conjuntivo serão muita matriz extracelular, quer dizer que as estruturas das células são bem dispersas, ou seja, bem afastadas umas das outras, e entre elas a gente vai ter muita substância intercelular. E essa substância intercelular vai ser formada principalmente por fibras e essas fibras colágenas. Então, a gente vai ter as fibras colágenas formando essa estrutura principalmente. Em relação à estrutura do tecido cartilaginoso, ele vai ter como função formar o primeiro esqueleto do embrião. Em relação à estrutura do esqueleto, quando a gente vai formar a estrutura óssea, a gente não forma a estrutura óssea direto. A gente forma um molde, esse molde de cartilagem, e depois esse molde de cartilagem vai ser substituído pela estrutura óssea. Por isso que o primeiro esqueleto do embrião é cartilagem. Eu fiz o molde de cartilagem e depois eu substituí ele por matriz óssea. Quando o recém-nascido, então, nasceu, parte da sua estrutura já foi substituída por tecido ósseo, então algumas partes já são estruturas ósseas, mas muitas das partes do esqueleto da criança ainda são compostas pelo molde de cartilagem. Um exemplo bem clássico disso, aqui na parte superior da cabeça, o pessoal chama de moleira. Em relação à moleira, por que fala que não é bom apertar essa região da moleira? Porque essa região é uma região ainda cartilaginosa. Se ainda é uma região cartilaginosa, quer dizer que se eu pressionar, cartilagem lembra que é maleável, então eu posso prejudicar o sistema nervoso da criança. Em relação ao tecido cartilaginoso, ele também serve para dar suporte a algumas estruturas. Se a gente pega a nossa traqueia, ela é cartilaginosa, tem suporte para várias porções. Nossas narinas, cartilagem, orelha, cartilagem. Então, também é suporte para algumas estruturas, tá? Então, molde para estruturas de ossos, crescimento de ossos. Primeiro esqueleto do embrião, então, é cartilaginoso. A gente tem suporte para alguns tecidos. Tá? Além disso, estrutura de cartilagem também vai fornecer para a gente um certo amortecimento e vai prevenir impactos. Nesses impactos, principalmente em junções ósseas. Quando a gente tem duas estruturas ósseas, se dois ossos se encontrarem diretamente, por serem duas estruturas rígidas, um começa a degradar o outro. Por isso, entre os dois, eu tenho que colocar um envoltório de cartilagem. Esse envoltório de cartilagem vai fazer com que cartilagem deslize sobre cartilagem, evitando, assim, o desgaste de estruturas ósseas. Nesse ponto, se a gente considera essa cartilagem, por exemplo, entre os nossos ossos que vão formar o joelho, vai amortecer um pouco os impactos. Então, quando a gente anda, amortece os impactos. A gente tem também estrutura de alguns discos de cartilagem, fibrocartilagem para ser mais específico, na nossa coluna, também amortecendo um pouquinho de impactos. Então, ele vai recobrir superfícies articulares dos ossos e assim evitar que um osso corroa o outro e também amortecer alguns impactos ao nosso organismo. Em relação ao tecido cartilaginoso, a gente vai ter três células principais. Células condrogênicas. Gênicas, quando utiliza essa terminação, geralmente são células que dão origem a outras. Então, são células com grande capacidade de divisão celular. Essas células são células com grande capacidade de divisão celular e, ao se dividir e dar origem a outras células, elas vão dar origem a condroblasto e condrócito. Se a célula termina em blasto, quer dizer que ela tem grande capacidade de síntese. Então, condroblasto é a célula que vai ter grande capacidade de síntese e ela vai ser a principal responsável por formar a matriz cartilaginosa. Condrócito quer dizer que a célula tem baixa capacidade de síntese. Então, os condrócitos são aquelas células que vão manter a matriz cartilaginosa. Elas têm produção de substâncias, só que em menor escala, só para manter a estrutura cartilaginosa. E na matriz, a gente vai ter fibras colágenas. As fibras colágenas são o principal componente da matriz extracelular. E aí, junto com as fibras colágenas, a gente tem substância fundamental amorfa, ou seja, sem forma. Que aí pode ser o ácido hialurônico, proteoglicanos, glicoproteínas de adesão, ou seja, diversas estruturas.
Se o tecido cartilaginoso tiver elasticidade, como aqui na nossa orelha, eu vou precisar também da presença de fibra elástica formada pela proteína elastina, mas só se precisar de elasticidade nesse tecido, ok? Tecido cartilaginoso é um tecido avascular. Se é um tecido avascular, quer dizer que ele não tem a presença de vasos sanguíneos. Se o tecido cartilaginoso não tem a presença de vasos sanguíneos, sempre do lado do tecido cartilaginoso eu preciso de um tecido que tenha vasos sanguíneos. No caso, vai ser o tecido conjuntivo frouxo. Em relação ao tecido conjuntivo frouxo, ele vai estar sempre do lado do tecido cartilaginoso e ele tem vasos sanguíneos, ele vai fornecer os nutrientes por difusão para o tecido cartilaginoso. Também no tecido cartilaginoso não tem a presença da estrutura de nervos nem vasos linfáticos. Se não tem a presença de nervos, quer dizer que se a gente quebrar só o tecido cartilaginoso, a gente também não vai sentir dor, ok? Em relação a esse tecido conjuntivo que vai estar recobrindo, vai estar do lado do tecido cartilaginoso, a gente tem um tecido conjuntivo que a gente vai chamar de pericôndrio. Então, pericôndrio é o nome mais específico que eu dou ao tecido conjuntivo que fica do lado do tecido cartilaginoso, ou seja, que vai revestir as cartilagens. Exceção, a articulação. Se a cartilagem estiver presente recobrindo pontas ósseas numa articulação, eu não vou recobrir, porque se eu recobrir, no movimento, ele vai ser destruído. Então, com exceção às articulações, a gente vai ter, envolvendo cartilaginoso, a estrutura do pericôndrio. Pericôndrio, esse tecido conjuntivo, tem os vasos sanguíneos, consequentemente, ele é responsável por trazer os nutrientes, oxigenação, coletar alguns resíduos metabólicos produzidos na cartilagem, tá? É no tecido conjuntivo também, ou seja, no pericôndrio, que a gente vai ter algumas células que vão se diferenciar e dar origem à cartilagem. Consequentemente, retornando aqui um slide, a gente tem células condrogênicas nesse pericôndrio, ou seja, células capazes de se dividir e diferenciar em condroblasto e condrócito. Se a gente pega essa estrutura de imagem, então, em relação a essa imagem, aqui, onde está mais clarinho, a gente tem a estrutura do pericôndrio, e essa parte mais escura, toda central, a gente corresponde à cartilagem. Então, em volta da cartilagem, a gente tem a estrutura do pericôndrio. Em aulas passadas, a gente viu esse tecido aqui. Quando eu tenho gotas dessa forma de gorduras, a gente tem o tecido adiposo unilocular. Então, aqui a gente tem uma estruturinha de cartilagem no meio de tecido adiposo unilocular presente. Em relação ao tecido cartilaginoso, a gente vai dividir ele em 3 tipos de tecido cartilaginoso. Cartilagem hialina, cartilagem elástica, ou cartilagem fibrosa, também conhecida como fibrocartilagem. Em relação à cartilagem hialina, é a mais abundante no nosso organismo. O primeiro esqueleto do embrião é cartilagem hialina. Em relação à cartilagem nas articulações, também a cartilagem hialina. Fossas nasais, traqueia, brônquios, disco epifisário, que é o ponto de crescimento da estrutura óssea, tudo é cartilagem hialina. Então, cartilagem mais abundante no nosso organismo, cartilagem hialina. Em relação à cartilagem hialina, tem as células condrogênicas, que vão estar presentes no pericôndrio, grande capacidade de divisão celular. Temos os condroblastos, grande capacidade de síntese, principais responsáveis pela síntese da matriz cartilaginosa. E a gente tem os condrócitos, responsáveis pela manutenção da estrutura. Agora, em relação à localização. Em relação à localização, vai ter um pequeno detalhe em relação à localização. Lembrar que tecido conjuntivo, pericôndrio, está em torno da estrutura cartilaginosa. É no pericôndrio que a gente tem as células condrogênicas. Agora, condroblastos. Os condroblastos vão ser estruturas mais periféricas. Então, se eles são estruturas mais periféricas, quer dizer que essas células, nessa faixa aqui que eu estou traçando, essas células aqui são estruturas de condroblastos. Elas estão na periferia e elas vão ter grande capacidade de síntese. A partir do momento
que a estrutura da célula já ficou totalmente revestida por cartilagem, a gente passa a chamar ela de condrócito. Então, se a estrutura das células estiver totalmente revestida por matriz cartilaginosa, a gente chama ela de condrócito. Nesse ponto, se ela já está totalmente revestida por matriz cartilaginosa, ela não precisa sintetizar em grande quantidade. Ela reduz a sua síntese só para fazer o processo de manutenção da matriz cartilaginosa. Então, no último desenho aí, se a gente tem estrutura compridinha na borda do tecido cartilaginoso, condroblasto. No meio do tecido cartilaginoso, de forma mais arredondada, a gente tem estrutura